Professor Alvim, um prazer imenso estar aqui com o senhor aqui no seu escritório. Um prazer imenso reencontrá-lo, né? O senhor sabe como eu sou seu fã, como eu aprendi e aprendo com o senhor. Enfim, é um privilégio para mim estar aqui, não na qualidade de vice-presidente do Instituto Brasileiro, mas na qualidade mesmo de discípulo, de aluno, de seguidor da sua escola de Direito Processual Civil, da nossa Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. O senhor, é excelente saber disso, o senhor tem essa consciência, né, da sua importância, não só na PUC de São Paulo, não só no processo de São Paulo, mas em todo o Brasil. Realmente é um privilégio. Eu sempre digo que o senhor, além de ser um dos grandes processualistas civis do Brasil, que já justificaria de sobra a razão de nós estarmos aqui, enfim, nesse projeto Memórias do Processo Civil, mas o senhor sem receio nenhum de afirmar isso, um verdadeiro jurista, né? O senhor tem um conhecimento enciclopédico do direito que vai muito além do direito processual civil, e eu tenho esse privilégio de ser testemunha ocular, né? E não é de hoje, né? Mas desde sempre, desde quando eu não o conhecia, né? Só o conhecia pelos livros aqui, até vejo aqui com muita satisfação, e obrigado por ter me presenteado com ele, mas a 17ª edição do seu Manual de Direito Processual Civil, que é manual só porque o senhor é ultra modesto, né? Isso aqui deve ser um tratado, né, de Direito Processual Civil. Professor, então, uma satisfação e, enfim, trago aqui algumas questões, como nós estávamos conversando, para que todos, né, sobretudo os mais jovens, possam conhecer um pouquinho mais do senhor, do seu pensamento, enfim, de toda a sua trajetória que o traz até aqui. Então, a primeira questão, professor, que eu faria por que o processo civil? Qual foi a razão que o motivou tanto? Eu, na verdade, gostava de processo civil, particularmente. Então, achei que, se fosse pretender o caminho do magistério, seria o processo civil. A razão é essa. E o senhor também é um grande civilista, né? Mesmo na PUC. Sou um bom estudioso de civilismo. Então, fale um pouquinho desse ser bom estudioso, direito civil, processo civil. Eu acabei lecionando direito civil por 30 anos e tenho uma obra grande sobre direito civil, em que estudei o direito das coisas e posse. É uma obra que foi editada pela Livraria Forense, hoje do Grupo da Editora Nacional, ao qual se integrou a Forense. E, digamos, foi a minha contribuição, o meu legado para justificar as aulas sobre direito das coisas que eu lecionei durante aproximadamente uns 30 anos. Aqui na PUC de São Paulo? Aqui na PUC. Aqui sempre na PUC de São Paulo, mestrado, doutorado. Isso, exatamente. Agora, entre o civil e o processo civil, o senhor ficaria com o processo civil? Eu acho que é indiferente. Ambos são bons caminhos a serem trilhados. Eu poderia até perguntar para o senhor o que o senhor acha do direito de laje, que acabou saindo agora, mas não vou perguntar, vou me poupar disso. Nada contra, mas, né, o novo direito real, né, introduzido por medida provisória, né, professor? E agora convertido em lei agora no último julho. O senhor sempre falou para mim que, enfim, vivenciou intensamente o Código de 39, depois o Código de 73 e agora, lógico, o Código de 2015. O que o senhor falaria, assim, uma comparação, uma análise que o senhor faria desses três grandes momentos, né, de códigos do direito brasileiro? O Código de 39, eu convivi com ele uns 13 anos. E advoguei, lecionei, em parte, o Código de 39. O Código de 39 era um código autoritário e, no prefácio, para mascarar isto, o Francisco Campos colocou alguns autores norte-americanos. Então, misturou fascismo com autores liberais norte-americanos. Mas, a meu ver, era um bom código. O Código de 73 também era um código autoritário. Esses grandes princípios que foram agora realmente realçados pelo Código vigente, o CPC de 2015, estavam praticamente apagados no sistema do Código de 73. Não que não existissem, mas estavam apagados. Mas é um código bem feito do ponto de vista de sua estrutura, de sua linguagem, mas não era um código adjornato sequer para a época que ele foi editado.
Este, a meu ver, tem essa virtude de ser um código contemporâneo. Pode ter um ou outro defeito, mas é um código ligado ao Brasil de hoje e aos valores que presidem a nossa sociedade, inclusive com uma ênfase grande em relação à influência prática do direito constitucional sobre o direito processual civil, sobre o direito em geral que está acontecendo hoje, né? O senhor chegou a conhecer o professor Alfredo Buzaide? Muito, era amigo dele. Amigo, a revista de processo da qual eu era diretor fez inclusive uma homenagem a ele, examinei com ele mais de um concurso, gostava dele. E Liebman, o senhor chegou a conhecer? Conheci também? o Liebman em 1976, quando eu fui à Itália e fui visitá-lo na Via Pellegrini 21. E ele já estava em cadeira de roda, mas nos recebeu muito bem. Minha filha também foi, né? Ela até num prefácio, quando se retomou a coleção Enrico Túlio Liebman, ela se refere a isso. Esse evento. O senhor via muito a influência do pensamento de Liebman no Código de 73? Acho que sim, né? Sim, tenho a impressão que sim. De alguma forma positiva, negativa? Como é que o senhor vê isso? Foi uma influência, talvez principalmente aquela influência na teoria da ação, né? Sim. Que ele mesmo depois, na terceira ou quarta edição do seu manual, recuou, né? Já volta atrás, né? A questão da impossibilidade. Isso, exatamente. Coisa toda, tá. O senhor disse que o Código 39 era autoritário, ou tinha esse viés autoritário? Não, ele era autoritário no sentido de ter esses princípios constitucionais que hoje, enfim, estão vicejando, apagados. Sim. E foi elaborado também numa época de regime militar, né? Então, me parece que foi um código autoritário, embora o professor Alfredo Buzaide fosse um homem habilíssimo, não deixasse isso transparecer, né? E sobre o Código 2015, o que o senhor destacaria de positivo agora? Eu acho que ele tem muitos pontos positivos. Acho que tem os precedentes, que eu faço votos que a cultura brasileira se amolde, se acostume com isto, que é uma coisa que me parece muito importante. Tem as comunicações dos atos processuais, comunicação internacional, que é importante, porque o Brasil é uma economia importante. Nem pelo fato de nós estarmos numa recessão medonha, isso significa que o país vai acabar. Eu espero que não acabe e não vai acabar. E tem vários aspectos, por exemplo, nos recursos, aquele em que as decisões interlocutórias, salvo as hipóteses do artigo 1015, onde estão, a meu ver, taxativamente indicados os casos de agravo, não precluem e vão ser decididas, se retomadas no recurso de apelação ou nas contrarrazões. Isso me parece que foi uma coisa de grande alcance, porque, na verdade, o recurso de agravo de instrumento, tal como foi idealizado originariamente pelo Código de 73, entupiu os tribunais. Os tribunais não aguentavam mais, não eram mais tribunais de apelação, eram tribunais de agravo. Então, acabava-se trabalhando com a periferia e deixando o centro prejudicado ou diferido para muito tempo adiante, né? Então, parece que essa foi uma boa medida. Uma outra questão interessante. Aliás, voltando, no fundo, ao sistema dos artigos 842 e 851 do Código de 39. Que tinha essa taxatividade. Tinha 13 casos de agravo de instrumento e 4 de agravo retido, que desapareceu também, né? Desapareceu desde 73. Tá. O senhor fala, permite-me dizer, o senhor sempre falava que o senhor dava aula na época do Código 39 sem o código. Sem o código. Eu dava tanta aula que acabava decorando. O senhor conhecia o código inteiro de Conhecia praticamente e decor. sabe até hoje, né, professor? Conhecia praticamente. Não, hoje eu conheço menos. Não, mas o senhor está falando do código. Não, mas naquele tempo era diferente. E também não me preocupava com o programa. Chegava na classe e perguntava onde é que parou. Então vamos continuar. Ia direitinho. Tá. Também eu dava 96 aulas por mês, 24 aulas por semana. Eu ficava em Bauru, quinta, sexta e sábado. Eu dava 10, 10 e 4. Quer dizer, quinta e sexta eu dava 4 de manhã, 2 à tarde e 4 à noite. E na PUC eu dava uma meia dúzia de aulas. Então eram mais de 100 aulas por mês. Então aí o jeito acaba, um processo intenso de repetição, acaba decorando as coisas, né? Decorando, então. E
depois, no Código 73, o senhor deu uma reduzida já nas Não, aulas? o Código 73 eu lecionei bacharelado há alguns anos e depois deixei de lecionar o bacharelado. Tinha já muitas outras coisas para fazer, né? Uhum. Era procurador da Fazenda Nacional, tinha escritório, escrevia muito. O senhor, como procurador, podia advogar desde que não contra a Fazenda Nacional, né? Só o podia. impedimento só da Fazenda. E eu fui procurador de 1970 a 1979, quando eu fui para o tribunal. Aí o senhor foi desembargador pelo 5º Constitucional. Isso, exatamente. O senhor foi pelos Alçadas? Pelo Alçada, fiquei um ano no primeiro Tribunal de Alçada, depois fui para o Tribunal de Justiça. Foi só o primeiro Alçada e já foi só. Depois? Tá. E aí fiquei uns 5 anos no Justiça. Lá no 1 e 5. Tá. Aí o senhor se aposentou? Aí me aposentei. Assim que tive meu tempo, aposentei porque eu achava que a fazer qualquer coisa, se fosse bem mais moça, era muito melhor. Tinha também uma tia que era bastante doente, eu tinha que sustentá-la e temia que não tivesse dinheiro suficiente para minha família sustentar minha tia. Então, foram esses os motivos que me levaram a aposentar. Agora, a atividade acadêmica foi sempre, né? Sempre. Constante. Mesmo, eu né? dou aula desde 1963 como assistente na PUC, 65 em Bauru, até 70, e depois, na PUC de 63 a 66, e continuei dando aula em Bauru, aí me afastei da PUC. Eu falei, o jeito para dar aula precisa ter um título, titulação. Eu digo, eu volto aqui o dia que tiver titulação. E depois sempre na PUC, sempre. Eu acho que na minha vida eu parei 6 meses de dar aula agora, recentemente. Só. O resto sempre dando aula. E o senhor é formado na PUC em que ano? O senhor é da PUC? 1960, sou. Né? E aí o senhor fez o mestrado, o doutorado? Isso não existia no meu tempo. Não. Ainda, né? O mestrado, o doutorado se instalou a partir de 73. 73 já. Aí o senhor já era professor titular da PUC? Eu era livre docente de Direito Processual Civil. Aquele tratado sobre a Isso, exatamente. Né? Nessa época, a pessoa podia fazer um concurso para titular direto, recebia o título de doutor e a titularidade. No meu caso, eu recebi o título de doutor e a livre docência. Lá pela num concurso de livre docência. Entendi. Que é o que chegou até a ter uma versão comercial, né? Aquele Teve, processual Teoria civil, Geral né? do Processo de Teoria Conhecimento. Geral do processo, tal, que eram 2 volumes, uma capa verde. Isso, né? exatamente. 72, né? A placa de impressão é a mesma da tese. Só que a tese chamava Ensaio sobre a Litispendência no Direito Processual Civil. Que eu conheço muito bem esse trabalho, como o senhor sabe, é testemunha disso. Eu digo aqui para os nossos colegas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, mas é uma pesquisa de direito histórico. Foi puxada. Estrangeiro, impressionante. Na época, realmente, eu procurei esgotar. Textos em latim, foi direto tudo. Fontes, né? Eu vivia na USP, que tinha uma biblioteca clássica muito boa, e no tribunal também um pouco. Em busca dos e o que não tinha, eu acabei, na Europa, obtendo, e copiei tudo à mão. Eu copiei tudo à mão. Quando foi o meu concurso, eu levei uma mala que era metade dessa mesa. Vocês disseram, onde é que o senhor foi achar Blasio Altimário? Eu digo, está aqui. Está aqui tudo. O senhor guardou isso ainda até hoje, não, né? Eu digo assim, de curiosidade. Não. Olha, é capaz de estar guardado, mas eu nem sei aonde. É um histórico dessas nem sei aonde. Né? Em todos os sentidos. Mas eu temei que alguém dissesse, a gente inventou isso. Não, está aqui. Está aqui. Ópera Omnia de Donelos. Vai por aí. Um trabalho admirável em todos os sentidos. Tá. Professor, voltando, enfim, ao Código 2015 um pouquinho, o Código 2015 tem lá, desde o seu artigo 3º, como o senhor sabe muito bem, essa ênfase aos meios alternativos, na resolução de conflitos. Como é que o senhor vê isso como processualista que é? Eu vejo isso como, no fundo, eu acho que toda essa problemática, acho que, teoricamente, é uma boa solução, agora, praticamente, depende de uma certa mudança cultural para isso se intensificar mais. O senhor acha que essa mudança cultural ela
tem que passar pelas faculdades de direito? Acho que isso ajuda. Acho que ajuda. Ajuda porque o sujeito já ingressa com uma faceta de mentalidade voltada para isso. O senhor seria favorável a que isso fosse ensinado dentro do processo civil ou como uma disciplina nova, meios alternativos ou com algum nome parecido? Como é que o senhor vê isso? O senhor já parou para meditar? Eu digo isso porque lá na PUC a gente começa a vivenciar isso e outras poderia faculdades ensinar dentro do processo civil. Dentro do processo civil. São alternativas ao processo civil judicial. Né? Sim, então parece que poderia. Então, a mediação, conciliação. Acho que arbitragem também. Né? Como é que o senhor vê a arbitragem? Eu trabalho razoavelmente em arbitragem. Acho uma coisa muito boa, né? Muito boa, onde se examinam as causas com profundidade, intensidade e exaustão. Coisa que o judiciário realmente não faz hoje. Né? Pela impossibilidade. A arbitragem realmente é uma coisa louca. Eu trabalhei numa arbitragem da CCI, da Corte Internacional de Paris, que foi em Lausanne. E eu fui lá para defender um parecer que eu dei nesse caso. Aí foi um parecer. Eu dei um parecer e o professor Gustavo Tepedino deu outro. Nós passamos 24 horas, 2 dias, 10 horas e 4 horas no último dia, discutindo só esses pareceres. O senhor e ele? Eu, ele e os advogados. Os advogados, interrogando. Primeiro o painel arbitral e advogados de um lado e de outro. Quer dizer, é uma exaustão absoluta. Pois, evidentemente, o painel arbitral acolheu o seu parecer. Acolheu. Acolheu porque, no caso, eu acho que a posição do outro era verdadeiramente insustentável. Que é algo impraticável. Era, na verdade, era um problema relacionado com a construção de um navio. Dubai encomendou um navio para a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia acabou não fazendo direito o navio, e o navio era para ser construído aqui. Aqui no Brasil? Aqui. Foi construir um pedaço do navio. Né? Então, queria saber... eles queriam saber se a legislação brasileira em relação à propriedade móvel coincidia ou não com a legislação inglesa, porque se aplicava a legislação inglesa, mas quiseram saber isso. Fazer esse paralelo. Então, aí eu dei o parecer nesse sentido. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção, um autor italiano, então surgiu o problema, o que é coisa principal e acessória? Eu encontrei um autor italiano, que agora eu não me lembro do nome dele, encontrei um acórdão do STJ, do ministro Eduardo Ribeiro, citando também esse autor, dizendo, é coisa principal a que imprime caráter. Aí o casco imprimia caráter. O casco para quê? Para um navio. Sim. Mesmo que custasse menos do que o resto. Porque era a estrutura. Isso me chamou muita atenção, porque eu achei uma ideia luminosa. O senhor desenvolveu o raciocínio a partir daí. Quantos idiomas o senhor fala, professor? Fala ou entende? Eu falo, olha, português, espanhol, italiano, inglês e alemão. E alemão. E alemão. Fala bem, né? O senhor já ministrou aula. Falo bem com erros, né? Sim. Falo fluentemente. Mas fala fluentemente. Falo. E lê mais ainda. Leio. Tranquilidade. Às vezes precisa do dicionário, sim, né? Uma outra palavra. Precisa. Isso sim, né? Mas fala mesmo. Essa madrugada mesmo eu li. Sabe o que eu li? Eu li os contos de Grimm, alguns deles. Mas em alemão. Em alemão. alemão. Eu acordo muito cedo, né? Hoje eu acordo geralmente às 4h30. E minha mulher dorme ao meu lado. Numa cadeira. Nós dois dormimos em cadeira, principalmente. Aí, então, não dá para acender luz. Então, eu tenho 2 celulares e um tablet. Sempre com bateria plena, então fico lendo, né? Fica lendo no próprio tablet. Exatamente. O senhor sempre gostou muito também, permite-me dizer isso, essas novidades tecnológicas, informáticas. Isso eu acho uma maravilha. Eu trago até aqui uma lembrança, enfim, o senhor sabe disso, mas que os nossos amigos também saibam, aquele código do consumidor anotado que o senhor escreveu, o senhor, a professora Tereza, o professor James Marins, e o James Marins, né? Que é na minha opinião, primoroso. O senhor chega a dizer isso lá, e antes dele, o Arguição de Relevância, que o senhor me corrija, mas teria sido o primeiro livro brasileiro diretamente exatamente. no computador. Né? Exatamente.
Então, o que o senhor tem a dizer? Isso é fantástico. É verdade. O senhor sempre gostou disso. Aí até aconteceu um episódio curioso. Uma moça, que era minha digitadora, chamava Regina, ultra esmerada, ortodoxa, tudo. Ela apagou o disco rígido. 1987, numa época que não se tinha a consciência de que isso seria recuperável. Então ela ficou chorando uns 3 dias. Falei, Regina, chega de chorar, eu que tinha que chorar, você que chora. Aí foi redigitado de novo e entregue. A sorte é que eu tinha, uns 5 ou 6 dias antes, tirado um print completo do livro. Isso é arguição de relevância. Exatamente. Aí não, porque senão aí seria um desastre realmente sério, né? Que é 86 ou 87, né? Que é eu trabalhei, acho que em 87. Acho que é isso, 87. E o livro acho que saiu em 88. Que a arguição era de 85, né? A emenda era de 85. Isso, exatamente. Emenda 2 de 85. É isso, né? E o senhor chegou a ser cotado para o Supremo Tribunal Federal? Isso foi em 84. 84. E como é que foi isso? O senhor pode contar para os Posso. Bom, na verdade, quem concorreu comigo, fez uma força imensa, fez 10 anos de força, foi o Sidney Sanches, que foi quem foi. E quem me convidou para ir era o Moreira Alves, que era vice-presidente do Supremo, e eu tive um mês para trabalhar. Então, na verdade, eu me lembro que quem me deu um apoio foi um governador militar do Rio Grande do Sul e o então ministro da Justiça, que era muito amigo do doutor Henrique Fonseca de Araújo, com quem eu trabalhei em Brasília. Na época da Procuradoria. Não, eu fiz parte de uma comissão, que na verdade era eu e ele, e trabalhava oficiosamente nessa comissão o ministro Alckmin. Não podia constar porque era do Supremo. E ele conversou com o então ministro da Justiça, e o ministro da Justiça ficou com o meu nome. Mas quando foi falar com o general Figueiredo, ele disse, não, eu já tenho candidato. E acabou. E quem entrou? Era o Sidney. O próprio ministro. Ele que entrou lá. O senhor depois sempre foi, né, colega até no município. Sim, meu amigo, eu trabalhei com ele aqui. Aqui no tribunal. Aqui no tribunal. Aqui no Tribunal de São Paulo, né? O ministro Moreira Alves, o senhor já conhecia antes também? Moreira Alves é muito meu amigo, né? Até hoje, né? Até hoje. Né? Frequente também. E foi ele que fez alguma força lá em Brasília, muita força, né? Depois o senhor nunca mais se interessou? Não, aí não, porque a vida eu acho que tem momentos, né? E eu não ia ficar esperando o resto da minha vida para eventualmente ser nomeado. Depois o STJ para criar. Não, aí não. Aí o senhor sempre ficou aqui. Agora, sobre o STJ, o senhor acha que a criação do STJ foi capaz de resolver a famosa crise do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que no Brasil, vendo a coisa talvez sobre a sua grande causa, há uma litigiosidade verdadeiramente brutal. Então é difícil resolver. Eu penso que o problema do STJ talvez comece a se resolver melhor agora, porque há uma emenda constitucional quase aprovada, né? Para fazer algo análogo à repercussão geral. Parece que vai chamar relevância, né? Então estão discutindo. Então, o senhor é a favor desse mas nem a dúvida. Não tem sentido. Briga de galinha num tribunal daquele tamanho. É um negócio até ridículo, né? Então leva a esses absurdos, jurisprudência defensiva, porque tudo isso é um desespero, né? Isso é uma linguagem, uma expressão de desespero. E sobre as ações coletivas, professor? O senhor acha que acho uma boa coisa. Seria uma forma de desafogar também? Porque eu acho que em parte eu acho que elas desafogam, né? Porque pegam um número imenso de jurisdicionados, né? Mas o senhor concordaria com essa afirmação que eu faria? Quer dizer, de alguma forma o legislador brasileiro mais recente, o próprio Código 2015, ele se desinteressa um pouco por aquele modelo de processo coletivo que vinha sendo desenvolvido no Brasil, com a ação civil pública, depois o senhor, como eu disse agora há pouco, um célebre monografista do Código do Consumidor, as suas observações sobre a parte processual do Código do Consumidor são fundamentais para a compreensão, inclusive da tripartição de direitos, interesses, finanças, difusos. Na tramitação desse código, houve uma proposta do Kazuo Watanabe, eu me lembro bem, no escritório do Marcato, do professor Marcato, que era transformar muitas ações com muita gente individuais em ação coletiva, mas isso foi vetado. Foi vetado. Caiu. Vetado, Caiu. E lá ficou, né?
E a sua participação? O senhor podia falar um pouco da sua participação na elaboração do Código 2015? Bom, eu fui revisor na Câmara. Trabalhei durante certo período, depois de certo período eu me adoentei e aí ficou difícil. Tá. O senhor depois acabou sendo consultado? Sim, isso sim. Trocavam os telefones, mas eu ia regularmente às reuniões. Lá em Brasília. As reuniões havia... Eu tenho um escritório em Brasília, havia reuniões das 8 ao meio-dia no meu escritório, todos compareciam, depois se ia comer qualquer coisa e às 2 horas ia para a Câmara de Deputados. Agora, quando eu piorei, aí eu deixei de participar intensamente. Né? E pontos negativos do Código 2015, professor, o senhor vê? Eu não sou muito crítico ou muito azedo. Né? É possível que tenha. Né? Aquele, por exemplo, que veio no lugar dos embargos infringentes, eu acho que não é bom aquilo. Eu trabalhei também ao lado da revisão junto ao relator geral, eu trabalhei auxiliando o deputado Hugo Leal, que ficou encarregado dos recursos. Ele veio aqui algumas vezes, eu fui ao Rio algumas vezes no escritório dele. Ele é colega do Hélio Barros, que é meu amigo, e fiquei amigo dele também. E eu me lembro que isso foi muito discutido e ele propugnou pela manutenção dos embargos infringentes, tais como estavam regrados no Código de 73. Por um argumento, ele fez uma pesquisa extensa e disse: a sociedade quer esse recurso. Não sou eu que vou impor à sociedade algo diferente do que a sociedade não quer. Mas, enfim, quando passou para o relatório geral, isso caiu. Aí veio o 942. Veio, que eu acho talvez tenha sido ideia do Fredi Didier, não tenho certeza. O 942 ele veio até uma iniciativa do Instituto. Do Instituto, bom. Da professora Ada, do ministro Atos. Até saiu bom, eu pensei que fosse o Didier. Substitutivo. Eu lembro. Que gerou as suas polêmicas. Eu sei. Muita coisa veio de lá. Eu particularmente até gosto do 942 na perspectiva de que ele serve para os tribunais. Mas será que funciona? Será que vai funcionar? O problema é esse. Nem todo tribunal tem 5 lá à disposição. Isso tem gerado uma demora grande, né, no Brasil. Não sei. Até que traga um tema, professor, um tema que o senhor também foi um dos grandes e primeiros, se não o primeiro grande estudioso do tema, que é uma característica da Constituição de 88, que, como o senhor sabe, mas para todo mundo acompanhar isso, a Constituição de 88 ela distingue, ao meu ver, com alguma nitidez, a competência da União para processo e a competência para procedimento. Exatamente. Isso, entre nós, nunca saiu do papel. Nunca. E o Código 2015 eu procurei, no segundo volume do meu tratado, eu escrevi umas 15 páginas que deram um trabalho imenso para tentar distinguir. Sim. O senhor chegou a elaborar um anteprojeto, não é isso? Para regulamentar esse artigo? Não, de certa feita, eu fui nomeado junto com o professor Valdemar Mariz de Oliveira Júnior e parece que mais um desembargador pela Associação dos Magistrados para fazer um projeto para regular procedimento no Estado de São Paulo. Uma semana depois, o órgão especial cassou a comissão. Isso não é da competência da Associação de Magistrados. Então morreu. Mas isso era em que época? Aí era antes. Foi antes. E depois eu era desembargador ainda. Eu me aposentei em 84. Com quem o senhor teve aula na faculdade? Eu tive aula com o desembargador Bruno Afonso André. Foi um bom professor. E fui assistente dele. E depois o professor Frederico Marques? Eu fui assistente do Frederico Marques. Mas não foi seu professor na graduação? Foi de penal. De penal. Penal. Era na PUC. Eu fui assistente. Depois eu fui assistente dele, do Bruno e do Mariz. Do próprio Valdemar Mariz. Dava 2 aulas para cada um deles por mês. Uma meia dúzia de aulas. O senhor continuou o tempo todo com eles, mantendo contato? Sim, sempre. Bacana. Porque o senhor é um dos professores titulares da PUC, na verdade. O primeiro foi o professor Frederico Marques, aí o senhor e, mais recentemente, o professor Nelson Neri Júnior. E o Buzaide foi também. Da PUC também? Da PUC. Isso eu não sabia. Concurso de credores. Foi na PUC? Foi. Só que era na USP. Não, também. Também. Também.
Então foram 4 os professores, são 4 professores titulares acho que sim. Civil. Olha, interessante, um privilégio estar aqui. Professor, agora é sua vez, hein? Não, vamos lá. Vinha da professora Tereza, do professor Shimura e minha, né? Nessa ordem, né? Se Deus quiser. Professor, e como é que é pertencer a uma família de juristas? Né? Eu digo isso porque toma a liberdade de lembrar a todos, né? O senhor já tinha então o seu tio, o professor Agostinho Alvim da PUC, também. Autor de célebre monografia, um grande civilista na execução das obrigações e suas consequências. Aí vem o senhor tinha também parentes advogados, casou com a professora Tereza Alvim, que é uma excelente processualista, uma querida orientadora, tem 2 filhos que são grandes, estão muito bem. O professor Eduardo. Quer dizer, nos damos bem. Como é que de vez em na pizza de domingo, fala de processo? Não, de vez em quando se conversa. Mas não muito, viu? Não muito. Processo, né? Não muito. Fala das outras coisas. Das outras coisas. Mas o processo não é. Futebol também não, né? Não. Também não vai muito, né? Não. Interessante e tal. E, por fim, professor, vamos dizer, um conselho que o senhor daria para os jovens processualistas hoje, né? Hoje, aquela história antes, por exemplo, havia a revista de processo, era o repertório, havia ela. Hoje existem outras, não digo que são ruins, muito pelo contrário, são ótimas e tal, mas hoje é essa natural pluralidade. Antes havia 3 grandes editoras no Brasil. Hoje é uma coisa impressionante. A Saraiva. Hoje há 1.500 editoras, sem nenhuma eu me lembro, eu fui a uma sessão do Jabuti. Minha filha ganhou um prêmio e o meu médico ganhou um primeiro prêmio em medicina. Então, eu tinha que ir. Aí sentei lá e enfim, outorgaram 120 prêmios, né? Foram lendo. Olha, eles falaram em editoras, 110 delas eu não conhecia. E vivo nesse meio, né? Mas é uma coisa louca. Um lado positivo ou negativo? Como é que eu Acho que talvez seja positivo, né? Talvez seja positivo. Uma mutabilidade. Como no Brasil tudo é muito mutável, né? Interessante, né? Porque é um número imenso. Imenso. E lidar com essas informações, professor? O senhor que tem uma memória enciclopédica, uma memória fotográfica. Como assim? É verdade. Como é que o senhor convive com essa quantidade de informação? Porque hoje, bem ou mal, essa informação é muito disponível também, né? Eu uso muito computador, né? Eu não detesto papel. Hoje eu trabalho com 3 telas de televisão, grande e vivo nisso. O meu ambiente é esse. O senhor lê hoje mais livros no de preferência, eu gosto de ler em meio eletrônico. Interessante isso. Coisa inusual, especialmente, tanto mais inusual para um homem da minha idade, né? Quantos anos o senhor tem, professor? 81. Que coisa maravilhosa. Parabéns. Mas eu gosto disso. O senhor sempre gostou, né? Eu acho que é uma coisa louca. O senhor responde e-mail na hora, responde WhatsApp. Sabe na hora, quantos arquivos eu tenho? Mais ou menos 1,5 milhão. De coisas de advocacia, pareceres, livros, 10, 12 edições, está tudo arquivado. Tudo arquivado eletronicamente. Quantos livros o senhor chegou a escrever, professor? O senhor já contou os livros, né? Não participações de obras? Acho que uns 35, 40. 35 livros solo, né? Trabalho solo, né? Naturalmente há uma certa repetição em alguns casos, né? Mas acho que dá uns 35 livros. E o tratado, o senhor ainda retoma? Não, acho que não dá mais. Que obra aquela? Mas não dá. Aí precisa muito fôlego, né? Que fôlego, né? Porque o senhor chegou a escrever até o 6º volume dos Sexto volume, né? Depois uma reedição, 2 volumes. Tratados, 90 e 92. Mas acho que não dá. Depois eu não sei se a nossa época é uma época afeiçoada a grandes tratados. Acho que não é. Já não é mais. Eu acho que hoje os livros menores são melhores. Essa é a impressão que eu tenho. E o que o senhor aconselharia aos nossos jovens estudantes de processo civil, professor? O senhor daria um conselho a eles? Acho que é importante estudar muito, né? Conhecer muito bem a lei. A lei, eu acho que precisa ser lida inúmeras vezes e repetidamente. A lei seca. Assim, a lei seca. A lei mesmo. Que a lei é o caminho, né? Ou deve ser o caminho, né? E ler os bons livros, né? Eu me lembro quando eu comecei a estudar processo, eu li o Rosenberg. Em alemão? Não, em castelhano, aquela edição argentina. O Chiovenda e o José Frederico Marques. Foram as minhas bíblias
quando eu comecei a estudar processo. Mesmo na graduação. Preparava aula com esses livros. Mas são ótimos livros. O Frederico Marcos, o senhor refere a instituições? As instituições, não, instituições. Que é mais complexo. Instituições. Bom, eu comecei a lecionar em 63. Tá, que era isso. Faltava. O senhor lia o que eu vendo, eu só li em espanhol ou em italiano? Porque a tradução brasileira é tipo eu tenho 65, né? Eu tenho em espanhol, tenho em italiano e tenho. Varia um pouco, né? Aí vai. Mas quer dizer, na época o senhor aí estudava em espanhol ou italiano? A tradução brasileira é do Guimarães Menegali, né? Que é 65, né? E a meu ver é bem feita. Bem feita. Bem feita. Com notas do Liebman. Isso, exatamente. Né? E aí vai. Isso é muito bom. Professor, um privilégio aqui bater esse papo. E o prazer e o privilégio também foi meu. Porque nós temos, né, limitações de mídia e tal do projeto, mas eu sei que a gente poderia fazer o Arruda ao Vinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mas agradeço muito. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio ser interpretado, ser entrevistado pelo professor Cássio Scarpinella Bueno. Uma honra muito grande, professor. Que foi meu aluno, mas hoje eu diria que é meu mestre, como eu acabei de escrever aí no livro que o presenteei. Como sempre, mas é um muito gentil. Não é gentil, não, é verdade. Eu não escrevo aquilo em que eu não acredito. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O prazer foi todo meu. E agradeço aos nossos amigos também. A todos. Um abraço para vocês. A gente se encontra no mundo real em algum momento.